Erro de execução previsto no artigo 73 do Código Penal. Vamos falar do erro de execução, que já começa com uma super dica pra gente. Assim como o erro sobre a pessoa, eu falei, olha, sempre que a gente estuda esse tema, vocês têm que lembrar que ele é o erro do irmão gêmeo. Aqui eu vou dar uma dica fundamental. Sempre que você pensar num caso concreto para ir marcando o erro de execução, lembra do erro da bala perdida. Erro da bala perdida resolve o problema. Erro da bala perdida é o exemplo que cai na prova e já caiu algumas vezes. É aquele caso da bala perdida mesmo, que a gente vê, infelizmente, acontecer na vida prática e tal. O cara mira em um, atira e acerta em outro. Bala perdida é isso. Isto é um erro de execução. Então, na prova, não muda nada. Na prova é, mirou no João, errou o tiro, acertou no José. Ponto. Erro da bala perdida. Tá? Erro da bala perdida. Mirou em um, acertou em outro. Não importa se o crime é consumado, se o crime é tentado, o que interessa é a consequência. Se a vítima morreu, consumou. Se a vítima que tomou lá o tiro não morreu, tentativa. Mas a resposta aqui é a mesma consequência do erro sobre a pessoa. O outro erro acidental importante. Responde como se tivesse atingido quem queria. Responde como se tivesse acertado em quem queria. Então você ignora as características da vítima lesionada e trabalha com tudo. Causa de aumento, diminuição, qualificadora, forma privilegiada, até legítima defesa. Se você estava em legítima defesa quando disparou sua arma e acertou lá numa vítima, pensa naquele exemplo famoso do ônibus 174. O policial mirou no sequestrador, errou o tiro e matou a menina. Se ele tivesse matado o sequestrador, não seria legítima defesa? Então essa é a tese. Porque ele responde como se tivesse atingido quem ele queria. Se ele tivesse atingido o sequestrador, excluía sua ilicitude por legítima defesa. É assim que tem que ser imputado o fato a ele. Então, todas as características funcionam como se tivesse lesionado a pessoa em que ele mirou. Atirou em um, acertou em outro. Bala perdida é isso. Legal? Então, ignora a vítima que sofreu o resultado e trabalha com como se tivesse lesionado quem queria. Caiu na prova que ele queria matar um desafeto, disparou e acertou um senhor de idade de 80 anos e passava pela rua. Bala perdida. Erro de execução, gravou, acertou. Beleza. Consequência, responde pelo homicídio consumado, morreu. Mas a pergunta era, com aumento de pena em razão da idade ou não? Não. Embora quem morreu tenha mais de 60 anos, e isso é causa de aumento de pena para homicídio, perceba, quem morreu não me interessa, interessa em quem ele mirou, como se não tivesse errado. E nesse caso, você está diante de uma situação onde vai responder pelo homicídio, mas sem a causa de aumento da idade de quem morreu, porque é para trabalhar como se tivesse atingido quem ele queria. A mesma consequência do erro sobre a pessoa, só que a situação é diferente. Aqui, ele erra o alvo. Aqui é o erro da bala perdida. Lá no erro sobre a pessoa, no 20, parágrafo 3º, é um erro de valoração sobre a identidade. A gente fala que é o erro do irmão gêmeo. Aqui, estamos falando em um fato. Mirou em um e acertou em outro, assim como caiu. Mirou no João e acertou no José. Vejam. Erro de execução, ou aberratio ictus, está no artigo 73. Gravem, é o erro da bala perdida. Erra na execução da ação acertando uma vítima diversa daquela avisada. Nesse erro, consequência igual, também responde como se tivesse atingido a vítima que pretendia. É a mesma consequência do artigo 20, parágrafo 3º, que é o erro do irmão gêmeo. É a mesma ideia. Ou seja, responde como se não tivesse errado, como se tivesse atingido em quem mirou.
com todas as suas características. Ignora, não considera as características da vítima que foi atingida e sofreu o resultado. Tudo bem? Legal? Então, mirou em um, acertou em outro. Ah, Cristiano, mas e se acertou nos dois? Aí vira concurso de crimes. Se acertou nos dois, responde pelos dois crimes em concurso. A gente chama de concurso formal, porque é uma conduta e gerou dois resultados, mas é um concurso de crime, vai responder pelos dois crimes. Pelo crime doloso, com a pena aumentada em razão do outro resultado. Tudo bem? Aqui é quando você acerta um só, que você ignora as características de quem morreu ou sofreu a lesão e trabalha como se fosse realmente atingida a vítima em quem você mirou. Para identificar, lembra do exemplo do erro da bala perdida. Assim como no erro sobre a pessoa, vocês vão lembrar do chamado erro do irmão gêmeo. Tudo bem? Aberratio ictus, famoso erro de execução do artigo 73 do Código Penal.